Gente, paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou em ir para o céu de ônibus? Rapaz, ir de ônibus para o céu é uma coisa inusitada, né? Tem gente que não gosta de andar de ônibus. Eu, particularmente, eu não gosto muito de andar de ônibus. Andar de ônibus para mim é sempre eu acho que para todo brasileiro, né? A não ser que more numa cidade pequena, numa cidade tranquila, que vai proporcionar aí uma condução que não tenha muitos passageiros ali apertando a pessoa no horário de pico. Mas andar de ônibus nem sempre é bom. Mas andar de ônibus para o céu seria algo inusitado. E como que funciona isso? Ir para o céu de ônibus? Bom, a gente vai verificar que isso não vai acontecer de forma literal, né? Isso não vai acontecer na realidade. Mas em um momento da história da literatura cristã, nós temos uma pequena história que vai contar a jornada de um personagem ou de alguns personagens que foram para o céu de ônibus. E tem um detalhe: o destino deles de origem era o inferno. Eles saíram do inferno e foram para o céu de ônibus. É aí que torna tudo mais inusitado. Então, se você quer saber do que eu estou falando, de que história é essa e aonde nós podemos encontrar essa história, fica ligado nesse vídeo que você vai conferir uma resenha abençoada de um livro que eu indico para você. Bom, pessoal, o livro é esse aqui, ó. Espera aí, tá de cabeça para baixo. O Grande Divórcio do C.S. Lewis. Gente, que livraço. Pra gente começar a falar desse livro, nós vamos começar primeiro falando sobre a estrutura física desse livro, para você compreender como que ele é de forma física, e caso você queira comprar esse livro, você já vai saber mais ou menos como é que ele é para você receber ele na sua casa. Então, a estrutura física do livro é de capa dura. Aqui temos a lombada do livro. Gente, esse aqui é um livro da coleção do C.S. Lewis, que a gente tem uma coleção que, olha, vou te falar que já passou de 20 livros, já deve estar uns 30 e poucos livros já. Olha aí, parte de trás, olha só o corte desse livro, um corte todo azul, gente, que livraço lindo demais, tonalidade excelente. Esse livro foi editado pela Thomas Nelson Brasil, ele faz parte de uma edição especial, até aqui, uma edição especial, que essa edição especial é dessa coleção, que eu vou até daqui a pouco trazer todos os livros que eu tenho dessa coleção. Eu tenho poucos, mas a coleção é grande. E a gente tem aqui, nesse livro, é um livro fino de 155 páginas. As páginas desse livro, elas são todas de uma folha especial, uma folha um acabamento bem bacana, com uma pegada boa, folhas amareladas para poder descansar melhor a vista. A gente tem a divisão desse livro, até abri certinho aqui, ó. A divisão desse livro são de 14 capítulos, que não propriamente vai estar capítulo, né? Vai estar 14 o número. Então é como se fosse 14 partes. A gente tem, dentro dessas 14 partes aqui, a gente vai ter um prefácio aqui muito interessante. E antes desse prefácio, a gente tem uma dedicatória provavelmente essa é a dedicatória do autor, não é uma dedicatória da editora, ao George MacDonald, que foi a inspiração, considerado como se fosse o mentor do C.S. Lewis. O que mais que a gente tem aqui? É um livro de capa dura, e é um livro que você pode presentear alguém, você pode não somente ler esse livro, comprar para sua leitura, mas se você quer presentear alguém com um tema muito interessante,
e com uma apresentação bacana para poder ser realmente uma forma de presente. Esse livro aqui é um livraço. Você vai ver que tem um ônibus aqui que faz parte daquilo que eu disse na introdução desse vídeo. Bom, agora que a gente já falou da parte física, da estrutura física desse livro, vamos falar sobre o conteúdo desse livro. A gente tem aqui, na verdade, uma história sendo contada. É uma história que não é uma história real. Isso aqui é uma história que é como se fosse uma fantasia. Então esse livro aqui, ele entra numa categoria de literatura cristã. Não é um livro teológico, não é um livro que tem nenhum propósito de mostrar algum tipo de visão escatológica, de visão teológica, ainda que a gente venha compreender que ele vai falar sobre a eternidade nesse livro, né? Porque vai falar do céu, uma viagem para o céu e uma viagem que sai do inferno para o céu. Então ele vai trabalhar esse contraste entre o destino para o inferno e o destino para o céu. Contudo, não tem uma proposta escatológica. Isso aqui não tem uma proposta de falar algo de alguma teologia bíblica ou de alguma teologia sistemática. Isso aqui é uma mensagem que vai ser transmitida sobre a eternidade, aquilo que ele tem de experiência ou de dúvidas, a gente vai ver que está sendo colocado de forma subliminar nessa história. E o C.S. Lewis, ele é extremamente inteligente, cara. Ele tem uma genialidade. Se você leu o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que eu vou pegar já para poder mostrar para você, você vai compreender que ele já tem uma genialidade tremenda para poder trabalhar assuntos extremamente chamativos, extremamente, até em algumas situações, polêmicos, de uma forma envolvente. E se você não leu o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, provavelmente você já viu o filme Nárnia, né? Nárnia é um filme de autoria do C.S. Lewis, de autoria dele. É uma série, na verdade. Eu só vi, acho que os 2 primeiros filmes, acho que são 3, mas é uma série, é um livro que tem uma série. Se eu não me engano, deve ser uns 4 ou 5 livros, não sei. Se você já leu o Nárnia, se você já leu toda a coleção Nárnia, deixa aqui nos comentários pra gente saber como é que é, e de repente você indica aí se é bom ou não é ler toda a coleção, ou se um livro só já é o suficiente. Mas retornando para cá, a gente tem pelo Nárnia ou pelo Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, já tem a genialidade dele de contar a história. O cara é fera. E você tem o seu amigo Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, Silmarillion e tantos outros, que também tem a mesma genialidade. Então ele tem essa genialidade posta aqui nesse livro, de maneira que ele vai apresentar as dúvidas da jornada dele em relação à eternidade que ele tem no seu dia a dia ou na sua jornada de fé. Ele vai colocar isso de forma subliminar nessa história. E o que é essa história? Essa história, você vai ter vários personagens dentro dessa história aqui. E esses personagens, eles não têm propriamente nomes. Você já vai identificar de imediato um personagem principal, e este personagem principal, você já vai identificar de imediato que é o próprio C.S. Lewis. É como se ele estivesse se colocando nesse personagem principal. Esse personagem principal é ele sendo retratado ali. E você vai pegar uma situação que você vai encontrar ele já num cenário um pouco estranho, como se ele tivesse acordado surpreendentemente no meio do nada. Então, essa cidade, quando ele acorda no meio dessa cidade, uma cidade estranha, uma cidade acinzentada, com nevoeiro, parece que tem muita coisa, mas não tem nada. Parece que tem muitas pessoas, mas ao mesmo tempo tem um vazio absoluto. É uma cidade que inicialmente você vai tentar identificar o que é.
depois vai sendo revelado o que é essa cidade. E ele, ao chegar num determinado lugar dessa cidade, ele chega num ponto de ônibus. E ali tem um ônibus. E ele vai trazendo as características desse ônibus, vai trazendo as características das pessoas que estão fazendo fila para entrar nesse ônibus, as características do motorista desse ônibus, e depois, no decorrer dos capítulos, como eu disse, não é propriamente escrito capítulo 1, é por parte, mas para ficar didático aqui, quando você vai desenvolvendo os capítulos, ele vai desenvolvendo a jornada, vai descrevendo como que é a jornada dessa viagem de ônibus da cidade em que ele estava até o lugar que ele vai chegar. Então, quando ele chega nesse lugar determinado, nesse ponto X, que parece ser o céu, mas você vai identificar na história do livro que ainda não é propriamente o céu. Parece, mas ainda não é. Mas quando ele vai desenvolvendo essa jornada, você vai vendo, em meio a esse desenrolar, diversos personagens que retratam as variedades de tipos de pessoa que nós temos hoje, que escolhem ou ir para o céu ou ir para o inferno. E é muito focado nesse livro o defeito do orgulho, né? Muita gente não escolhe para o céu por causa do orgulho. A gente vai vendo isso no desenrolar. Mas há uma batalha titânica entre a vontade de ir para o céu e a permanência de estar no inferno. E essa batalha, ela é descrita de diversas maneiras, de acordo com os diversos personagens que a gente vai vendo no desenrolar do livro. E enquanto esses personagens estão tendo essas diversidades de batalhas, o personagem principal, que é o C.S. Lewis, ele vai observando essa guerra e vai também avaliando se é justo essa guerra, se o pensamento de quem queria ir para o inferno, será que não está certo? Será que o pensamento de que quer ir para o céu, esse pensamento está correto também? Ele vai pensando em si mesmo, o personagem, né? Vai pensando, eu quero, mas eu não quero. Às vezes eu quero, mas não consigo. E ele vai desbravando ali uma série de dúvidas que ele tem. E em um determinado momento, a gente vai ter os contrastes entre aqueles que estão saindo do ônibus e alguns personagens que vão recepcionar esses que estão saindo do ônibus para poder instruí-los a chegar no céu. Esses que recepcionam são chamados de reluzentes ou seres espirituais. Tem um outro nome lá, espíritos da luz, eu não lembro, agora me falhou a memória, mas o nome em destaque é sempre seres reluzentes. Eles vão estar fazendo uma série vão tentar convencer, vão fazer uma série de argumentações, todos sempre com um olhar brando, sempre com uma expectativa alta, sempre com uma transmissão de tranquilidade, de paz. Mas no meio desse desenrolar, vai tendo essas batalhas titânicas que eu falei. Agora, dentro desse desenrolar entre os seres reluzentes, com essas pessoas que saíram do ônibus, que vão ter uma característica específica que eu não quero revelar aqui para não atrapalhar você na hora da leitura. Mas o C.S. Lewis encontra o seu ser reluzente que vai tentar convencê-lo de ir para o caminho ao céu. Só que o caminho para ir para o céu é um caminho complicadíssimo onde eles estão nessa história. Então, nessa história, para poder ir para o céu, eles estão em um ambiente que tudo que eles vão fazer é muito dolorido. Porque eles não estão, dentro dessa história, eles não estão numa condição não estão numa condição compatível com aquele lugar. Então, a grama é lindo, o ambiente, o C.S. Lewis, ele consegue transmitir esse ambiente. Ele transmite um ambiente extraordinário. Você consegue visualizar um paraíso, ainda que ele esteja falando que aquilo ainda não é propriamente o céu, mas você consegue visualizar um paraíso. Mas os seres que saíram do ônibus não são compatíveis com aquele lugar. Então a grama dói,
pisar na grama machuca. Você andar, vamos supor, você andar uma caminhada de 10 minutos demora, de repente, para algumas pessoas, dias para você caminhar 10 minutos naquele ambiente. E os seres reluzentes, eles estão ali para auxiliar nesse processo de dor até chegar no céu, para essas criaturas que não estão compatíveis e que saíram de uma cidade que é um abismo gigantesco entre essa cidade e o lugar que eles estão, quanto mais o lugar que eles devem chegar. Então, assim, dá para perceber que o negócio é envolvente. É um livro fininho, mas, gente, é extremamente envolvente. Agora, quem é esse ser reluzente do personagem principal? É alguém que está com todas as características do George MacDonald. Então, o C.S. Lewis, ele coloca o George MacDonald, um personagem parecido com ele, para poder ser alguém que vai instruí-lo a ir até o destino do céu. E esse é o ser reluzente que ajuda o personagem principal. Ele vai descrever como que esse ser reluzente é. Então tem muita coisa interessante, porque você, além de ver o orgulho, as batalhas titânicas e as dúvidas do C.S. Lewis, você também compreende a seriedade que é as escolhas que cada um vai fazer entre ficar no inferno ou ir para o céu. Porque cada escolha tomada para ir para o inferno, o C.S. Lewis consegue transmitir uma dor tremenda, uma agonia profunda do personagem principal que está vendo as decisões dos outros personagens. Então é extraordinário. E o melhor, gente, é o último capítulo. Não vou falar aqui como é, mas o último capítulo é extremamente surpreendente. Você vai descobrir para onde foi o personagem principal. Você vai ler. O personagem principal, até o capítulo 14, não se decide. Ele está ali observando, as decisões estão sendo pesadas conforme as experiências, mas no último capítulo você vai saber para onde ele foi e você vai se surpreender. Então tem muitas lições aqui. É logicamente, você que sabe um pouco mais de Bíblia, você que sabe um pouco mais de Bíblia, você vai compreender que parece que o ambiente é retratado como se fosse uma espécie de purgatório. Você vai notar isso, mas ele não está defendendo que é um purgatório. O livro não tem essa proposta, como eu falei. Então, o livro não vai defender isso. O livro, ele vai trabalhar essa questão que vai ter uma aparência de purgatório para poder ter uma linha literária, para ter uma maneira de construir essa história fictícia. Para ter só um gancho para poder falar sobre esse ponto de decisão entre o destino da cidade cinzenta até onde eles vão estar, para poder ver se vai para o céu ou não. Mas quando você for ler, não foca nessa questão de que é um purgatório, se não tem, se o autor quer botar ou não. Não é isso que o livro quer trabalhar. Isso é só um ponto aí está sugerido na história para poder ter um gancho. É só isso. E no último capítulo você vai entender a razão que eu estou falando. No último capítulo você vai ver que não tem nada a ver com o purgatório. Mas o livro ele tem uma proposta de trazer uma conscientização entre aquilo que nós iremos decidir em vida e que os personagens dessa história fictícia tiveram uma oportunidade de entrar em um ônibus, mas nós não teremos. O ônibus já está aqui. A gente já tem que desfrutar dessa oportunidade agora. Depois que nós morrermos, não temos mais essa oportunidade. A oportunidade é hoje, é agora. E todas essas batalhas titânicas que está tendo na história são batalhas que nós vivemos diariamente para aqueles que não querem se decidir entre escolher o céu e permanecer no inferno. E como que é permanecer no inferno? Vai sendo explicado aqui que cada um que escolheu o inferno é porque quer continuar satisfazendo as suas vontades, mas mal sabem que elas estão sendo escravas do pecado
e das suas vontades. As suas vontades nunca saciaram a sua jornada. Elas só os mantiveram escravos para nunca serem livres em Jesus Cristo. Gente, esse livro tem muita coisa para ser falada. Tem muita coisa boa, de repente vale até uma resenha, tipo uma resenha por partes, por personagens. Muita coisa dá para se falar nesse livro aqui. Mas como é um livro de indicação, é como se fosse uma espécie de review, então eu não vou me deter muito nesse assunto. Bom, pessoal, agora qual é o ponto fraco e o ponto forte desse livro? Bom, ponto fraco, eu não achei um ponto fraco. Eu achei um capítulo que fadigou bastante. Eu acho que foi o capítulo 9, se eu não me engano, para mim. É o que fadigou. Mas por que a gente não encontra o que seria um ponto fraco para esse livro? O ponto fraco para esse livro vai ser se você estiver, por exemplo, numa pegada teológica, numa pegada de estudo bíblico e parar para ler esse livro. Para você vai ser um fracasso, porque esse livro não tem proposta alguma de trazer conhecimento bíblico. Então, dentro dessa linha de raciocínio, para você não vai funcionar. Agora, se você está numa linha que você quer pegar, você pode estar até numa linha de estudo bíblico, mas você de estudo técnico, de estudo mais pesado, mas você quer ter uma leitura de descanso, né? Uma leitura mais leve, mais tranquila, onde não vai exigir muito da sua mente, onde você vai manter o seu ritmo de leitura sem cansar a tua mente. Aí é a hora é pegar esse livro aqui, porque esse livro ele é uma literatura, é uma história, vai trazer muitas verdades, muita reflexão, mas que não vai exigir muito da sua mente. O que você tem que ler é pausadamente esse livro, você tem que ler ele como se fosse um filme, como se fosse uma série. Eu peguei e tratei esse livro eu fiz uma divisão de vozes na minha mente. Eu lembrei de dubladores de personagens que têm vozes características e fui dividindo na minha mente cada personagem desse livro com uma voz diferente. E deu super certo para mim. Uma coisa de doido, mas que deu certo. Então, de repente, pode ser que dê certo para você aí. Mas você tem que ler pausadamente, você tem que ler concentrado. Você tem que ler pausadamente, por quê? Porque é um livro que vai ter diversos personagens. Se você for ler rápido, você não vai pegar esse filme dentro do livro. Então, pausadamente. E o ponto forte do livro? Envolvente para quem entende a proposta do livro, e é um livro que é pequeno, então você lê rapidinho, você lê muito rápido, você lê com bastante dinâmica, você quer acabar esse livro rápido porque você quer chegar no final, você quer ver o que vai acontecer. É um livro que você quer correr com ele. Então o ponto forte dele é isso. Ele acaba no momento certo, porque eu acho que se esticasse muito ia ficar chato. Ele tem o ponto certo de início, de fim, é envolvente e é um livro que você pode ler anualmente, porque é uma história muito boa e você pode presentear pessoas aí com conhecimentos elevados e com conhecimento nenhum, que vai comunicar muito bem. Então, para fechar agora essa resenha, essa indicação, eu quero ver se você já leu esse livro ou qual livro da coleção do C.S. Lewis que você já leu. Eu vou mostrar para você agora os livros que eu tenho da coleção, para que você venha ver se você tem algum livro desse, e se você não tiver, você pode estar adquirindo aqui no link da descrição desse vídeo, que eu vou deixar aqui os livros que eu já adquiri, e você vai poder adquirir também, caso você queira fazer a coleção completa. E se você não quiser fazer a coleção completa, é só você comprar só esse livro aqui, que vai ser uma boa carta de entrada para você conhecer a literatura completa do C.S. Lewis. Então, pessoal, estou aqui com todos os meus livros do C.S. Lewis que eu adquiri. Como eu disse, são muitos outros, né? Tem muito mais, porém, esses são os que eu tenho. Então, esse aqui você já sabe, que é o da resenha do livro, é o Grande Divórcio. E só lembrando, o Grande Divórcio, você vai entender o porquê desse nome no livro
Quando você lê o livro, você vai entender o porquê do grande divórcio. Mas é o grande divórcio. Tenho esse aqui, não li ainda, tá novinho, né? Tá novo, do George MacDonald. Eu vou ler ainda, não li, mas eu tenho esse livro aqui também, da coleção. Depois a gente vai fazer uma resenha também. Tenho A Abolição do Homem. Acho que todo mundo que começou a fazer a coleção do C.S. Lewis adquiriu esse livro de cara. Por quê? Porque esse livro era muito barato. Hoje não tá mais não. Eu lembro que eu paguei R$18 nesse livro. E hoje não tá 18. Teve uma vez que eu vi ele por quase R$40. Os livros estão ficando muito caros dessa coleção. Mas eu tenho aqui o Abolição do Homem. Ver se dá pra ver direitinho aí. Depois a gente faz uma resenha dele. Peso da Glória. Eu li também esse livro. De repente a gente faz uma resenha dele também. Mas é o livro que eu menos gostei da coleção. Não é ruim, o livro é bom, mas é o que eu menos gostei. Então, Peso da Glória é o livro dessa coleção que eu tenho também. Cartas a Malcolm. Cartas a Malcolm. Esse aqui eu não li. Esse livro aqui, quem leu foi minha esposa, eu ainda não li. Vou ler esse livro ainda, mas esse aqui eu tenho também. Esse aqui, gente, esse aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Gente, que livraço. Quer conhecer, nunca leu C.S. Lewis, e quer conhecer toda a literatura do C.S. Lewis de forma tranquila, que você vai ler, vai querer terminar, uma leitura dinâmica, rápida e que vai te envolver, é esse aqui e o da resenha de hoje. E esse aqui. Gente, esses dois livros aqui é carta de entrada. É carta de entrada para você ter uma leitura do C.S. Lewis abençoada e você querer se envolver com esse escritor. Então esse aqui é mais um que eu tenho, já li, livraço. Na verdade foi o primeiro que eu li, né? Esse aqui. Gente, clássico. Cristianismo Puro e Simples eu tenho também, né? Clássico, eu acho que todo mundo que tem algum livro do C.S. Lewis normalmente tem o Cartas ao Diabo, Seu Aprendiz, o Abolição do Homem e Cristianismo Puro e Simples. Normalmente, quem faz coleção de livro tem esse livro também. Já li, livraço, é um livro que você pode ler anualmente, porque é um livro que tem muitos ensinos, você não consegue pegar todos na primeira leitura, então vale a pena demais esse livro. Faz parte da coleção, lembrando, todos de capa dura, todos. E o último que eu tenho é a continuidade do Cristianismo Puro e Simples, que é Deus no Banco dos Réus. É um livraço, é um dos livros mais grossos dessa coleção. Eu não li ainda, pode ver que tem até um plásticozinho aqui, ó. Tem um plástico aqui, ó. Novo, não li ainda, vou ler e vou trazer uma resenha dele para a gente se inteirar no assunto que está sendo trabalhado aqui também. Mas é um livraço, Portanto, eu tenho exatamente 8 livros dessa coleção. 8, por enquanto, são 8. E esses livros, logicamente tem gente que tem muito mais. Eu vou continuar fazendo essa coleção. Vale muito a pena. E se você quer comprar essa coleção, eu vou deixar alguns links dos livros individuais na descrição desse vídeo para você comprar. Se você quiser comprar o da resenha, você vai poder clicar aqui. O link está abaixo, você pode clicar. E eu vou deixar um link que tem um volume maior com grande parte da coleção. Se você quiser comprar tudo de uma vez só, você pode comprar também. Então não deixa de conferir o link da descrição, que você pode adquirir num preço bacana. Aproveita que nós estamos entrando no novembro de Black Friday. Gente, deixa eu falar uma coisa rápida.
os livros estão encarecendo. Como eu disse, a Abolição do Homem eu paguei R$18. Hoje ele está na faixa de quase 40. Aí você vai pensar, eu não vou comprar porque tá caro, eu vou esperar baixar. Gente, não está baixando. Não está baixando. O Grande Divórcio, que é o livro da resenha, eu paguei R$21. Acho que tem pouco tempo atrás estava 30. Então fica ligado. Eu vou deixar um preço bacana para você. Você vai adquirir e você vai começar a formar essa coleção de forma muito barata e de forma muito edificante. E se você já leu algum desses livros aqui ou outro livro do C.S. Lewis e quer que a gente traga uma resenha para cá, você deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e de repente faz uma resenha por causa da sua indicação. Hoje não foi uma resenha de esmiuçar o conteúdo, mas foi uma resenha de indicação de livro, mais uma. E se você não viu a indicação do Paulo, uma biografia do N.T. Wright, você vai poder conferir aqui agora, o card está aqui no vídeo, você pode conferir e você pode também indicar aí novos livros para a gente estar trazendo aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma leitura abençoada nesse café literário de número 2. Deus te abençoe.